Podem se assentar todos, a paz do Senhor à igreja, amém? Uma alegria estar na Batista Betel. Eu vi aqui o Dr. Samuel, a sua esposa, a minha família, que tem me acompanhado constantemente, a minha noiva, a Alana, está por um pouco para a gente casar, eu estou empolgado, eu acho que ela está também, pelo menos eu espero, né? O anúncio que o Márcio, até agradeço também ao Márcio, o carinho, ao pastor Aldanei, à igreja. Agradecimentos, eu acho que eu não encontraria palavras para agradecer a Batista Betel, todo o carinho e honra que eles têm por nós. Até o pastor Márcio estava mencionando sobre a pastora Cleusa precisar ter saído, e eu me lembro que quando meu pai faltou, ele faleceu, o pastor Aldanei e a pastora Cleusa estavam bastante presentes, ajudando, estavam lá em casa, conversaram bastante com a minha mãe, nos deram bastante força. Isso há 10 anos atrás, hein, pastor? Já faz tempo que vocês estão aqui, fazia um ano mais ou menos, né? Acho que devia estar para fazer um ano mais ou menos, no ano de 2009. Então eu sou muito grato e agradeço a Deus pela oportunidade também de estar pregando e falando de sabedoria na Batista Betel. Eu gosto sempre de frisar que eu não falo de sabedoria porque sou sábio, porque eu não sou. Eu falo para publicar e proclamar a sabedoria de Deus. E o anúncio que o Márcio mencionou é do livro, que graças a Deus o pastor já está até ali, nem precisa, pastor, ele está com o protótipo. Eu acredito que até sexta-feira estão todos impressos. Eu já peguei a primeira versão, está fazendo mais uns ajustes, e eu vi até a imagem lá da gráfica, já estão todas as folhas impressas, todas as capas, agora só está no processo de colagem. E eu estou feliz de anunciar isso, porque logo nós vamos poder trazer e deixar aqui na Batista Betel também vários exemplares. Agradeço também a Deus, porque a publicação desse livro, o objetivo dele é nós podermos divulgar e falar sobre o que Jesus Cristo nos ensina a respeito de sabedoria em sua palavra, em toda a Escritura. E para quem depois quando a gente divulgar ele, tudo a gente vai ter aqui na igreja também. Eu até ontem estava pensando, eu tive um professor muito bacana na universidade, e nos 5, 10 primeiros minutos da aula ele fazia um resumo da aula inteira com algumas palavras curtas, então a gente já sabia do que ia ser tratado na aula. E esse livro é basicamente isso, é um resumo sobre sabedoria. Depois que a gente lê ele, a gente tem um resumo, são capítulos curtos que visam nos mostrar regras e princípios de Deus que estão regendo nossa vida e que podem estar passando despercebido e torná-la melhor. Eu queria abrir a Bíblia, e todos que trouxeram, abra também, em Provérbios capítulo 2, versículo 2. Eu já li esse texto e, na verdade, uma certa vez, há mais ou menos uns 6, 7 meses atrás, nós ministramos apenas sobre estes versículos. Hoje o foco da ministração não é estes versículos, mas ele serve como base, assim como quase toda a Escritura serve para corrigir, redarguir e instruir o homem para que ele esteja preparado para toda e boa obra. Hoje o tema da mensagem são 3 atitudes que trarão mudanças na nossa vida. Esse tema é a introdução da mensagem. 3 atitudes que trarão mudança na nossa vida. Eu quis dizer 3, porque da última vez que eu quis falar 8, não deu para falar nem 4. Então, 3 não vai cansar. Não é exaustivo, ou seja, não estou tratando de todos os pontos, mas de pontos importantes da palavra de Deus que servem para o nosso crescimento. Provérbios 2, 2 diz, é o versículo 2, 3 e 4 que nós vamos ler. Se derdes ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, pode deixar nesse por enquanto, volta ali no 2. Se derdes ouvido à sabedoria e inclinar o coração ao entendimento. Não exige muita ação, é fácil isso. Nós apenas damos ouvido e inclinamos o coração ao discernimento. Você abre o seu coração, a sua mente para receber mais. Você está disposto a aprender, você não é o sabichão. Quando alguém vem te ensinar ou corrigir, você ouve, ainda que você discorde, você considera. Lembra que Maria, mãe de Jesus, chega para ele e fala, acabou o vinho. Ele fala, o que tenho eu contigo? Ou então ele sai lá dos doutores da lei e fala, não, eu estou aqui tratando dos negócios do meu pai. E a Bíblia diz que ela considerava tudo isso em seu coração. Jacó considerava aqueles sonhos que José tinha. Ele não entendia, mas ele estava com o discernimento aberto. E esse texto não exige muito de nós, basta dar ouvido e inclinar o coração. Como que nós fazemos isso? Indo num culto, não olhando com inveja para o pastor, para a pastora, para um membro, ou quando o pai vem ensinar, você receber, tentar entender, ou comprar um livro, ou ir em uma palestra, assistir um vídeo sobre um assunto específico da palavra de Deus, é abrir o coração à mensagem de Deus. Agora o próximo versículo exige um pouco mais, versículo 3.
se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto. Agora é uma atitude um pouco mais intensa da nossa parte. Então a Bíblia começa pegando leve. Salomão escreve, primeiro você se abre, aí agora você esteja com o discernimento, com a mente disposta a mudar. Lembra do apóstolo Paulo em Romanos 12? Para nós preparar, não nos conformarmos com este mundo, mas renovarmos-nos mas transformar-nos com a renovação do nosso entendimento. Agora, se clamar, olha o verbo, clamar, gritar, por entendimento e por discernimento, gritar bem alto, então agora é um momento de nós, de fato, tomarmos atitude para fazermos coisas novas na nossa vida. Ainda nesse versículo, o tema da mensagem são 3 atitudes que poderão mudar a sua vida, que poderão transformar a tua história. No começo do versículo 2, nós vimos que nós temos que estar dispostos a ouvir essa mensagem. E não é você estar disposto a ouvir o Paulo Bichara, é você estar disposto a ouvir o Paulo Bichara se ele estiver fundamentando na Bíblia o que ele for falar. Então, em última instância, nós estarmos dispostos a aprender com a palavra de Deus. Eu já vi pessoas que leem livros ou leem a Bíblia e aquilo não acrescenta e não muda em nada. E esse não é o nosso projeto. Nosso projeto é que aquilo traga um crescimento. Nós fizemos uma vez no escritório uma reunião com funcionários e dentre eles tinha um lá que estava no mundo da lua. Quando surgiu o problema que tinha sido tratado naquela reunião, ele não sabia. Um homem muito famoso disse que ele, quando contratava novas pessoas para trabalhar para ele dava um CD com vídeo. Era mais ou menos 2 horas de vídeo. A pessoa tinha que sentar e assistir o vídeo do patrão falando sobre várias coisas, para ele não ter que ficar repetindo. Sabe aquela história? Sempre a mesma história, sempre ter que repetir a mesma ladainha, a mesma coisa. Ele disse que ele tinha um vídeo. Uma das pessoas que vieram para trabalhar com ele disseram assim, eu não preciso disso, eu já sei, pode ficar tranquilo, eu entendi bem. Ele não queria assistir, era até cansativo. Ele falou, ok. Ele falou que uma vez ele estava na África e eles tinham que tomar uma decisão lá na empresa se publicavam ou não livros e DVDs dele. E ele disse que tentaram falar com ele pelo telefone, mas não conseguiram, porque ele estava em um local que não tinha sinal. A recomendação, o protocolo era que, se não conseguisse, era para mandar um e-mail, porque o mais breve possível que tivesse um acesso à internet, aquele e-mail ia ser respondido. Mas esse rapaz que foi contratado não assistiu essa orientação, mandou produzir todos os livros DVD, que não eram para ser produzidos, trouxe um prejuízo imenso, porque depois não foi possível dar seguimento, vendê-los. E a moral, por ele não querer ouvir 2 horas de instrução, ele acabou errando o que custou muitos recursos financeiros para a empresa. E o mesmo acontece conosco. Se nós não estivermos dispostos a ouvir e aprender, nós podemos trazer um prejuízo muito alto que no final das contas é nosso. Porque se ele não é um bom funcionário, ele é demitido. Se nós não somos um bom servo de Cristo, nós somos lançados no inferno. Lembra do servo que conhecia a vontade do Senhor e sabia que ele era bravo e mau, mas escondeu o talento de Mateus 25? Punição, ele foi lançado nas trevas. Então é uma consequência que nós vamos sofrer se deixarmos de tomar decisões e atitudes que vão nos ensinar. Portanto, o primeiro passo é não fazer igual ele, dizer assim, eu não quero ouvir esse DVD, esse livro, não quero assistir, eu não preciso. Não. Primeiro passo, eu quero assistir, eu quero aprender. Segundo passo, começou a assistir, faz pergunta, vai atrás, medita. A palavra de Deus diz para meditarmos na palavra do Senhor, não apenas ler. E aí entra o versículo 3, se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto. A pergunta que eu faço para mim, porque sempre que eu estou pregando também vale para mim, claro, e para todos nós. Será que estamos clamando por entendimento e gritando bem alto por conhecimento, por discernimento? Se a resposta for sim, a próxima pergunta que eu faço é como? O que seria esse gritar e clamar bem alto? Quais são as atitudes que nós estamos tomando para podermos edificar a nossa casa sobre a rocha? Isso é, para entendermos a palavra de Deus e podermos aplicá-la de tal modo que a nossa casa não seja edificada na areia. Então essa seria a segunda pergunta. E olha a consequência. Na verdade é mais uma atitude nossa, versículo 4. Agora ela é um pouco mais intensa. Se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido. Veja que o texto começou pegando leve. É só abrir o entendimento, aí depois você tem que gritar e clamar. Agora você tem que procurar igual você procura prata. Como que a gente procura prata? Acordando cedo, trabalhando 8 horas por dia, 44 horas por semana para poder ter recursos financeiros. E é nesse nível de busca que a Bíblia está nos orientando a buscar por sabedoria, entendimento e discernimento. Começa abrindo o entendimento. Segundo passo, grita e clama. Terceiro, agora eu tenho que buscar como a prata e como um tesouro escondido. Por quê? Porque eu vou conseguir, versículo 5,
Agora vem a consequência. Então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Temer o Senhor é odiar o mal, a Bíblia diz. E nós só vamos conseguir compreender isso e encontrar o conhecimento de Deus de modo pleno quando estivermos dispostos a ouvir, clamar e gritar e buscar como tesouros escondidos. Essa é a base da mensagem. Por quê? Porque a partir do momento que entendemos esses 4 versículos, 2, 3, 4 e 5, a partir do momento em que entendemos esses 4 versículos, nós conseguimos perceber a importância de aplicar o que vai ser dito aqui agora. E a primeira decisão que nós podemos tomar, que vai transformar a nossa história, a minha história e a sua história, é compartilhar sobre Jesus Cristo. É ensinar sobre aquilo que nós temos, sobre aquilo que temos e sabemos e conseguimos para tornar a vida de outras pessoas melhores. Porque senão nós estamos pecando. E para tratar desse assunto, quem trouxe a Bíblia? Tiago capítulo 4, versículo 17. Tiago capítulo 4, versículo 17. Eu anotei vários textos que trazem o fundamento para essa mesma mensagem, porque eu não gosto quando eu encontro uma mensagem bíblica ou encontro alguma resposta, eu não gosto de ficar só com um texto. A Bíblia, ela se completa. Deus disse que é importante que haja onde tem 2 ou mais reunidos, ali a palavra dele está. Toda palavra confirmada por 2 ou 3 testemunhas. E aqui nós temos, eu trouxe um número grande de versículos, a gente não precisa abrir neles. Como eu sei que está gravando essa mensagem e vai para a internet, eu vou dizê-los os textos. Depois, quem tiver interesse pode ir lá e pausar a mensagem e ver os textos. E a gente está conseguindo, o Luiz Gustavo está longe, mas está perto. Ele está fazendo as edições e toda semana a gente está, uma vez por mês, uma semana após a mensagem, ela é publicada na internet. Tiago capítulo 4, versículo 17 diz: aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer e não o faz, comete pecado. Aquele que sabe, pensem nisto, pois, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. É um pecado nós não ensinarmos e compartilharmos. E sabe o que é interessante? Às vezes a gente não presta muita atenção nisso. Depois eu vou citar os outros textos para quem estiver anotando, depois quem estiver acompanhando também. Eu assisti fazem mais ou menos eu acho que fazem uns 15 ou 10 anos, faz muito tempo. A gente estava num hotel, se eu não estiver enganado, na cidade de Ourinhos, não tenho certeza, e estava passando na televisão, eu acho que era um documentário. E no documentário eles estavam retratando uma tragédia que aconteceu alguns anos atrás. Tinha uma ponte, e essa ponte, imagina que aqui é a estrada, a ponte subia um pouco e descia. E nessa altura da ponte, onde estava alto, houve um rompimento e ela quebrou. Então quem estava vindo de carro, como ela era alta, não conseguia perceber que estava quebrada a ponte. E prosseguia com o carro e caía no mar. E vários carros estavam andando naquela rodovia, iam passando e caiu no mar. E tinham vários pescadores nos barcos no mar. Alguns pescadores estavam lá com os barquinhos e eles perceberam que estavam vários carros caindo. Eu fico imaginando, imagina se eu estou no carro, que tragédia. Mas imagina se eu também estou no barquinho, que tragédia. Porque eu estou vendo várias famílias morrendo. E era uma altura imensa. Eu acho que eu diria que seria talvez uns 30 metros de altura. E aqueles carros caíam e famílias estavam morrendo naquilo. E vários, um atrás do outro. Eu lembro que isso me chamou a atenção, eu fiquei bem chocado. Eles tinham ali um sinalizador, eles conseguiam atirar lá e tentar sinalizar para que os carros que estavam vindo percebessem. Eu não sei quantas possibilidades de tiro eles tinham, mas eu me lembro, na primeira não adiantou, deu uma, duas. Sei que em uma das sinalizações que eles fizeram, um caminhoneiro passando percebeu que alguma coisa estava estranha e conseguiu parar e segurar os demais veículos. E assim, várias outras famílias foram salvas. Nessa mensagem, talvez, na verdade, muitas das vezes, quando nós vamos para a igreja, quando nós lemos a Bíblia, ou quando nós oramos, nós nos colocamos na posição de quem está nos carros da rodovia, pedindo que Deus nos proteja, nos livre, envie pessoas para sinalizar para nós e nos abençoar. Mas algo que eu queria que você e eu meditássemos hoje é que nós que nós possamos imaginar se nós estivéssemos no barco, sendo aqueles pescadores. Você pode estar com a sua vida boa, eles podiam ter dinheiro, ter pescado bastante, estarem tranquilos, e a pergunta que eles deveriam fazer é: será que compensa, ou será que vale a pena a gente atirar ou sinalizar para salvar essas vidas?
Talvez em um exemplo drástico e tão palpável como esse, você diria que sim. Não, é óbvio, se eu estivesse lá, eu fazia o mesmo. Mas isso talvez porque é um exemplo muito fácil de você tocar. Você vê os carros, você tem o sinalizador, é materializado. Lembra que Jesus disse que melhor é aquele que creu sem ver? Exige um esforço maior quando não é tão palpável. E eu vou te dizer que no nosso dia a dia existem regras e princípios regendo nossa vida, que eles podem não parecer tão palpáveis, mas eles são mais poderosos do que os palpáveis. Por exemplo, daqueles carros podiam ter pessoas que estavam morrendo, que foram para o céu, caíram ali, morreram e foram para o céu. Então parecia algo terrível, mas não era tão terrível quanto se uma pessoa perde a salvação. Então era mais importante pregar Jesus Cristo para quem está naquele carro para que seja salvo, do que sinalizar para não ser morto. Melhor ainda é que nenhum dos dois aconteça. E lembrando que o mundo jaz no maligno. Mas a questão aqui é, existem coisas na nossa vida que não são tão palpáveis quanto os carros caindo, você vendo aquela tragédia, mas que são mais poderosas, mais sérias e mais graves, que podem acarretar em mais problemas. E olha o que o texto diz, se fosse para nós parafrasearmos na história do barquinho dos pescadores. Pensem nisto, pois, quem sabe que tem que sinalizar e impedir a morte dos carros e não o faz, comete pecado. Isso para o nosso exemplo. Eles estariam pecando se eles soubessem, podiam fazer o bem, mas não fizeram. Seria pecado. E do mesmo modo, vamos colocar no texto de Provérbios 24:11, não precisa abrir sua Bíblia, se você quiser abrir, Provérbios 24:11, vamos pôr ali na tela, que diz a mesma coisa. Eu gosto quando tem no Antigo e no Novo Testamento também, porque dá mais validade ainda para a mensagem de Provérbios. Porque tem cristão que só funciona com o Novo Testamento, a não ser a parte que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Provérbios 24, versículo 11. O versículo 11 e o 12. Provérbios 24, 11 e 12. Isaías, Provérbios. O texto diz: livra os que estão destinados à morte. Olha que ilustração boa, até mesmo no nosso exemplo dos carros na rodovia, dos pescadores lá no mar e vendo aquela tragédia. Livra os que estão destinados à morte e salva os que cambaleiam para a matança. Agora olha o que diz o versículo 12. Se disseres, não o soubemos, não perceberá aquele que pondera os corações, não saberá aquele que atenta para a tua alma, não pagará ele ao homem conforme a sua obra? Isso é muito sério, nós vamos responder se nós não fizermos. E para quem está anotando ou acompanhando e depois quiser anotar os textos, em Romanos capítulo 10, versículo 14, diz que, esse é um texto, não precisa você abrir, mas eu vou citar ele, é um texto importante. Esse é o perigo de eu anotar vários textos, né? Porque depois eu vou querer entrar em todos eles. Capítulo 10, versículo 14. O texto diz: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Nós estamos no barco. Pense agora, você está no barco, você está naquele mar, você é um pescador e você tem um sinalizador. Qual? A palavra de Deus. Talvez você tenha o dom para ser médico, então você tem mais um sinalizador. A palavra de Deus, todos nós que somos cristãos já temos, que é apresentar Jesus Cristo para trazer as pessoas. Marcos 16:16 diz: ide e pregai o Evangelho. Essa é uma missão que todos nós temos. É um chamado e nós já falamos isso em outra mensagem. É em comum para todos nós. A questão é, além de Jesus Cristo pregar Ele para salvar, nós temos outras armas e outras ferramentas para ajudar as pessoas que estão em perigo. Talvez você seja uma pessoa que consiga ajudar um casal que está sofrendo. Eu lembro de ver minha mãe no escritório e muitas vezes ela até já me contou vários testemunhos de pessoas que vão lá para mexer com questões de direito, de aposentadoria, e ela conversando, ela começa a falar sobre a vida pessoal, começa a conversar sobre a vida pessoal, eles começam a conversar um com o outro, e depois ali surge um testemunho, uma história, uma pessoa transformada. Eu me lembro que uma vez eu estava atendendo uma mulher, eu dei um cartãozinho do trabalho da internet que a gente faz, e esta mulher, ela segue desde uma das primeiras transmissões, que se eu não estiver errado foi em fevereiro de 2017, até hoje assiduamente. Ela disse: olha, eu acredito que eu fui lá no escritório não para ver sobre a questão do direito, mas para ser abençoado. Não estou dizendo que eu sou santo, porque eu também peco, e todos nós que estamos aqui já fizemos alguma coisa boa. A pergunta é, será que estamos fazendo de fato como devemos fazer? Tiago 4,17 diz que é pecado se não fizermos. Provérbios 24,12 diz que se nós não fizermos, Deus... E não adianta falar o que o texto diz de Provérbios 24, 11 e 12. Não adianta dizer, mas eu não sabia, mas eu não conseguia. Porque Deus vai considerar.
e Ele vai julgar a cada um de nós de acordo com as nossas obras, o que também está em Apocalipse 20:12. E 1 Pedro 1:16, nós somos julgados pelas nossas obras. Romanos 10:14 diz que como as pessoas vão ouvir o Evangelho, vão crer se elas não ouvirem, e como elas vão ouvir se não há quem pregue? Nós temos que pregar. Nós estamos no barco, nós temos a palavra e nós temos que salvar vidas, livrar os que estão sendo levados à morte. Sábio é o homem que ganha almas, Provérbios 11:30. Então, para quem está anotando, os próximos textos são Marcos 16:16, Esdras 7:10. Todos esses trata da importância de nós ensinarmos, compartilharmos e abençoarmos. 1 Samuel 12:23. Inclusive ele chama de pecado não orar pelas pessoas. Atos 18:26, Priscila e Áquila observam que vem um homem cheio de conhecimento e eles o chamam para casa para falar mais sobre Deus com ele. Atos 8:31, o eunuco diz assim: como é que eu vou entender a Bíblia se não tem quem me ensine? Provérbios 24:11, que nós vimos agora. Tito 2, do versículo 2 ao 3, e lá é engraçado porque nesse texto fala para ensinar os mais velhos. Isso é prova de que não é porque você é mais novo que você não pode ensinar os mais velhos. Mais uma evidência, assim como o Eclesiastes 4:13, de que sabedoria não vem pela idade. Samuel ouvia a voz de Deus com 8 anos, Eli já velho não percebia a voz de Deus. Tiago 4:17, Provérbios 13:18, Provérbios 13:14, Provérbios 16, 21 e 23 e Daniel capítulo 12, versículo 3. Quem anotou, se não anotou, depois está registrado, é apenas para dar mais base para a mensagem. Portanto, a primeira atitude que nós podemos tomar, que vai transformar a nossa história, é ensinar, e eu posso ir mais longe. Quando você ensina, você já ouviu aquela história, que quando você ensina, você aprendeu melhor, e quando você não consegue ensinar muito bem, talvez é sinal de que você não entendeu muito bem. Eu já teve época em que eu fui fazer prova, e antes de fazer a prova, alguém ia pedir ajuda, ou eu mesmo me dispunha a ensinar alguém um conteúdo que até para mim eu tinha dificuldade, eu não sabia muito bem. Só de ensinar se tornava mais fácil para eu entender. Então, quando nós nos dispomos a ensinar, um professor, por exemplo, ele tem uma tarefa muito grande. Um pastor, ou até uma pessoa, ou você, quando está no teu trabalho, tem que explicar alguma coisa para alguém. Porque você tem que entender aquilo de um modo tão claro, para conseguir passar de uma maneira mais clara ainda, porque já é difícil transmitir, imagina quando você não sabe. Então, quando você vê alguém te falando muita coisa e você não está entendendo, pode começar a suspeitar que essa pessoa não sabe o que está falando. É um sinal de que você já nem precisa continuar ouvindo, é um sinal. Claro que tem pessoas que têm dificuldade para conversar, tem gente que fica o dia inteiro atrás do computador e não sabe conversar, mas aí já é outra história. Então já é um sinal. Se nós ensinamos, nós aprendemos. Se nós ensinamos, nós colhemos aquilo que fazemos, porque a Bíblia diz que tudo que nós fizermos em Efésios 6:8 aos outros, em outras palavras, Deus também fará a nós. De Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também se fará. Então, ao ensinar, ao abençoar, você também é abençoado. Ah, então eu estou fazendo troca com Deus? Não, Ele prometeu que você vai receber, então eu vou acreditar que eu vou receber e vou fazer porque eu quero obedecer a palavra dEle. Muitas pessoas dizem, eu só vou fazer se fizerem por mim. Eu já disse isso, que isso acontece muito em casamento, principalmente pessoas que estão com um casamento bem complicado, estão com dificuldade. Eles dizem assim, olha, eu já fiz de tudo pelo meu... Eu estava lendo um livro sobre casamento, até porque eu vou casar, então tenho que estar preparado. E eu estava lendo no Gary Chapman, que ele é famoso sobre isso, que é o autor de 5 Linguagens do Amor, ele escreveu o casamento que eu sempre quis. Ele disse no livro que ele muitas vezes vai receber casais, e ele pede para a esposa que está sendo atendida ali na hora, conversando com ele, muitas vezes, ou o marido, ele falou, eu quero que você escreva aqui os defeitos do seu marido, e dá uma folha e uma caneta. Ele falou que tem esposa que fica até com o olho bravo, assim, pega a caneta brava e começa, de tão empolgada que ela fica, e a lista fica imensa. Depois ele pega outra folha e dá para ela, falou, agora eu quero que você escreva uma com os seus defeitos. Aí ela anota 1, dá uma coçada, anota 2, e as que chegam na terceira, isso ele colocando lá, fiquei até imaginando a cena, né? Alguns chegam no 3 ali, aí ele falou, está meio desproporcional, né? Mas tudo bem, vamos partir da ideia, 97% do problema do casamento, e quando ele chama, o engraçado é o marido, acontece a mesma coisa, ele faz uma lista imensa da esposa e a dele 2, 3. Olha que perigo, por isso o texto que nós lemos no começo da mensagem, abra o seu ouvido e o seu coração ao discernimento. Aí você grita e clama, e então você busca como prata e tesouro escondido, porque tem coisa escondida que a gente não sabe, e a gente tem de desvendar. O que são essas coisas que Deus tem para nós? Olha que coisa, aí muitos falam, não, eu só vou fazer pela minha esposa, só vou ensinar, só vou ajudar, só vou salvar, só vou livrar, se ela fizer por mim, mas não é isso que a Bíblia diz.
A Bíblia diz para nós amarmos o nosso inimigo. Ainda que você considere seu marido teu inimigo, você tem que amar ele. Ah, mas amar, eu perdi o amor por ele. Amar não é um acontecimento, é uma decisão, porque é um mandamento. Quando Deus diz ame, é que ele está dando uma ordem, é uma atitude, é uma decisão. Ah, mas ele não me ama mais. Mas ele não falou que é para amar quem te ama, ele mandou amar até o inimigo. Ao contrário, Jesus falou, é muito fácil amar aqueles que te amam e ajudar os que te ajudam. Isso até os maus fazem, até os ladrões fazem, até quem não é bom faz. O difícil é amar quem não... Aí esse autor, o Gary Chapman, ele diz que ele pega essa folha e fala assim, olha, então antes da gente dar continuidade, eu vou passar um exercício para você. Vá para casa, leva essa folha, vá em um momento de oração e pede para Deus revelar os teus erros e aquilo que você tem que melhorar. Ele disse ainda, não tem problema se a lista tua não aumentar, mas é quase inevitável, todas voltam com a lista gigante delas também. E quando eu digo delas, é vice-versa, tanto do marido quanto da esposa. O importante aqui é o que? Jesus disse em Mateus capítulo 7, para não julgarmos, para que não sejais julgados. E ele dá a sequência dizendo, antes de você falar do arqueiro que está no olho do teu irmão, olha para a trave que está no teu olho. E nós temos muitos erros e muitos defeitos. A iniciativa deve ser nossa de ensinar, ainda que não estejamos sendo ensinados. Ah, mas a Bíblia não diz que eu vou colher? Vai. E eu costumo imaginar esse cenário bíblico de colheita da seguinte forma. Nós temos uma vida na terra e temos a garantia da vida eterna. A melhor é a vida eterna. De nada adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Mas eu também tenho uma vida na terra. E na Bíblia tem uma série de princípios que nos ensinam como ter uma vida boa e tranquila aqui na terra. Por exemplo, quando diz para amar a esposa, os filhos para respeitar os pais, o pai para ensinar a criança no caminho que deve andar. Quando a Bíblia diz para não matar, não roubar, não adulterar, não trair, não fazer nada. Tudo isso é para nós termos uma qualidade de vida boa. Mas a Bíblia também diz que o mundo jaz no maligno. E a Bíblia diz também que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E que muitas aflições nós sofreremos, mas temos que ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Então, eu entendo este panorama bíblico de colher e plantar e colher da seguinte forma. Eu planto e muita coisa eu vou colher aqui na terra. E as mais importantes eu vou colher no céu. E ainda que eu não venha colher aqui na terra, eu tenho a garantia da vida eterna e eu vou colher tudo lá. O importante disso tudo é que eu também vou colher aqui. E qual é o fundamento bíblico para eu chegar a essa conclusão? Não precisa abrir, mas em Marcos 10, 29 a 31 diz que tudo que eu fizer por amor ao Evangelho, a Jesus Cristo, aqui na terra, quando eu abrir mão de pai, casa, campo, mulher, filhos e tudo por amor de Cristo, eu vou receber 100 vezes mais em pai, filho, campo, mulher, tudo. 100 vezes mais. Aí a Bíblia diz, no versículo 30, ainda neste tempo e no século futuro, a vida eterna. E ela termina dizendo, porém muitos derradeiros serão primeiros e muitos derradeiros serão primeiros. E muitos últimos serão primeiros e muitos primeiros serão últimos. Que o texto, o que isso quer dizer? Que ainda que você seja o último aqui, não colha aqui, não consiga, nós ainda temos a esperança da vida eterna. Que é a conclusão a que Asaf chega em Salmo 73, quando ele indaga, por que tem muito ímpio rico e muito bom sofrendo, muita gente boa sofrendo? Mas você já reparou que tem tanta gente, que tem gente rica sofrendo e rica não sofrendo? Tem gente boa sofrendo e gente boa não sofrendo. Portanto, esta é a perspectiva bíblica, a conclusão a que eu cheguei com base em Marcos 10, 29 a 31, Salmo 73. Sabendo disso, nós podemos, portanto, produzir uma boa qualidade de vida no nosso casamento e na nossa história. Não apenas quando nós somos recompensados, mas para obedecermos a palavra dele. Além de tudo isso, nós vamos ter os nossos galardões no reino dos céus. Portanto, ensinar, além de ser um mandamento, é pecado não ensinar quando nós sabemos aquilo que devemos ensinar, como diz em Tiago 4,17 e Provérbios 24,11. Ensinar também traz graça e frutos para a minha vida. Até porque, como nós já vimos em uma mensagem que trata a respeito apenas desse tema, ao ensinar, ajudar e abençoar, nós realizamos a esperança e com isso produzimos árvore de vida. Ainda bem que eu não trouxe 8 temas, né? Só faltam 2 e os 2 próximos são mais curtos do que esse primeiro. A mensagem, 3 atitudes que devemos tomar que poderão nos transformar. A primeira atitude, ensinar, compartilhar, abençoar, ajudar. Tudo que você pensar que edifica o próximo. Lembra que a Bíblia diz em 1 Coríntios que o amor edifica? O que é edificar? É colocar blocos, é construir, é tornar maior. E é isso que essa é a nossa obrigação para com o próximo, para com o cônjuge, para com o patrão, para com o filho, para com o amigo. É ensinar, ajudar, amar. E assim nós vamos ser recompensados. E a pergunta que nós temos que fazer é,
Como é que nós estamos ajudando as pessoas? Você está no barquinho, está vendo que os carros estão caindo, tem possibilidade de sinalizar e não está fazendo? Nós vamos pagar um preço alto por isso. Quais são esses carrinhos? Um casal que você podia ajudar, um filho que está em necessidade, você podia ajudar, a fome de alguém que você podia matar. Jesus disse que se nós matarmos a fome aqui, vai chegar lá no céu, ele vai falar, olha, vocês me receberam quando eu estava nu, quando eu tive fome, quando eu fui preso, e agora está aqui o galardão de vocês. E vocês não, nem conheço vocês. Então nós temos que tomar cuidado, porque isso tudo vai ser cobrado de nós. É uma palavra, é um abraço, é um te amo, é um dia com a tua esposa, ou no teu trabalho, você viu o teu patrão fazendo algo que você pode alertá-lo. Cuidado também com a forma, porque crítica nunca é bom. A crítica ela é boa na essência, mas em regra o modo de transmiti-la não é bom. Porque é difícil, quando você vai criticar alguém, já teve vezes que eu tentei de tudo para fazer com que a crítica soasse tranquila, mas ela não deixa de ser uma crítica. Então, Provérbios 16, 21, 23, 15, 22, ali há algumas estratégias, 15, 33, há algumas estratégias em como nós podemos transmitir uma crítica, uma repreensão de forma amorosa. Lembra que é melhor a repreensão aberta do que o amor encoberto? Então, você não ama encobrindo, passando a mão e nada disso. Nós amamos ensinando e ajudando. E se você quisesse pensar, então como é que eu devo registrar isso para a minha vida? Faça essa pergunta: quais são os sinalizadores que você tem na tua mão para salvar outras vidas, em qualquer aspecto da vida deles? E eu tenho certeza que você tem talentos, eu tenho talentos, você tem dons e habilidades que podem livrar outros que estão sendo levados à morte. A segunda, se essa segunda não for aplicada, a primeira não vai ter muito efeito, porque vai soar como bajulação. Provérbios capítulo 11, versículo 3. Esse é importante você abrir, Provérbios 11, 3. Olha o que o texto diz: a integridade dos sinceros os encaminhará, versículo 3, mas a perversidade dos desleais os destruirá. O texto é claro, eu separei também outros, por exemplo, já vou ler eles, o 2 Reis 12, 15, Lucas 16, 1 ao 2, Provérbios 11, 3 que nós vimos agora, Provérbios 21, 6 e Lucas 3, 13. Todos esses trazem uma única mensagem: integridade. De nada adianta, olha o que diz: a integridade dos justos os guia, em algumas versões, os encaminhará. Mas a falsidade dos infiéis os destrói. Veja que o mas, ele dá uma ideia de contraste, ele tá contrastando com a ideia anterior. Mas a falsidade vai destruir. Então quer dizer que a integridade vai edificar e construir. Se eu sou íntegro, eu consigo construir. Se eu não sou íntegro, se eu sou desleal, falso, bajulador, eu destruo. Não vai ter você não vai conseguir. Tem um amigo meu que ele diz assim: faça tudo certo e vai dar tudo certo. Ah, mas ali eu vou encontrar alguns problemas. Por exemplo, José fez tudo certo e mesmo assim foi preso. Mas no final ele se deu bem. E no final das contas ainda ele é salvo. Ele está no reino dos céus, eu acredito. Então se ele está salvo, está com Deus, deu tudo certo. Faça tudo certo que vai dar. Mesmo caluniando ele, aquela calúnia da mulher que acusou ele de ter tentado abusar dela, a calúnia, vamos dizer assim, não colou, não pegou. Porque ele foi para a cadeia e dava tudo certo dentro da cadeia. Ele era um espetáculo lá dentro. O carcereiro confia a chave da cadeia e os outros presos a ele. Nossa, mas como fariam isso a um homem que enganou um outro patrão? E dali ele vai perante Faraó, e ele ainda consegue se destacar lá de tal modo que ele consegue proteger todas as nações em redor. E ele consegue fazer a terra do Egito prosperar. Então a calúnia, a maldade, a desonestidade, ela não perdura. O problema é quando nós somos desleais. E esse é um exercício de meditação que nós temos que fazer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o pecado entrou no mundo para todos os homens por meio de um só homem, que é Adão. A misericórdia, a redenção veio através de um só homem, que é Cristo. Portanto, nós temos que tomar o cuidado de observar: será que nós, eu, você, estamos sendo bajuladores, desleais, falsos, mentirosos? Meu irmão estava me contando que esses dias ele encontrou um mentiroso profissional. Ele falou: olha, o cara contou tanta mentira, acho que só faltou ele falar que ele foi para Marte. Você já deve ter conhecido alguém assim, gente que mente para valer mesmo. Mente mesmo, não é assim uma mentirinha para se dar bem, é uma mentira para se exaltar.
História que você vê que não bate com o outro, aí você pergunta, ele não, aí dá aquelas contornadas. Esse é um nível mais top, mais profissional. Eu não quero nem chegar nesse nível aí, eu quero estar longe dele. Mas nós temos que nos perguntar se a gente não é, vamos dizer que ele é o nível 10, esse rapaz. Eu não quero nem ser o nível 1. E às vezes, infelizmente, nós temos um pouco do nível 1, porque nós somos sementes do pecado. E então o exercício que nós temos que fazer é pedir para Deus nos mostrar aonde falhamos, porque aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Falar, Deus, me perdoe, eu menti no meu trabalho, eu menti lá na escola, eu colei naquela prova, ou eu enganei o meu pai, eu enganei a minha mãe, eu tomei aquele dinheiro, eu fiz isso, eu não quero mais. Quando nós fazemos isso, nós começamos a ter uma vida que será completamente guiada pelo Espírito Santo, como diz em Romanos 8,14. O Espírito Santo nos guia, desde que nós possamos deixar a nossa vida e ceder ela para Deus, confessando para alcançarmos misericórdia. E nunca, Provérbios 11:3, sendo desleais. Esses outros textos que eu citei, você pode depois verificar, eles falam a mesma coisa, a mesma ideia. Neste de 2 Reis, que é o versículo 2 Reis 12:15, o dinheiro era confiado aos construtores e não era nem conferido, de tanta confiança e credibilidade que havia naquela relação. Portanto, a segunda atitude que nós podemos tomar, a primeira, que pode transformar a nossa história, é ensinar, compartilhar, pegar o sinalizador do barquinho e salvar vidas. A segunda que nós temos que tomar é sermos íntegros, e isso é uma atitude. Você escolhe não mentir, você escolhe ser transparente. Não é bem mais gostoso quando você vê um político que fala um monte de bobeira, mas você vê que ele está sendo íntegro e sincero, você até perdoa algumas bobeiras dele. Fala, não, ele está ali, mas pelo menos do que aquele polido, todo limpo, que fala perfeito, mas você fala, ó, parece que tem coisa escondida ali. E muitas vezes em um discurso, apenas ao olhar ou ouvir, você consegue sentir alguma coisa escondida. E essa é uma das piores, uma das coisas que eu mais peço a Deus, que me livre é de enganador. Eu quero conseguir identificar os enganadores. Eclesiastes 8:5 diz que o homem sábio discernirá o tempo e o modo de agir. E para eu discernir o modo, eu tenho que conhecer as pessoas. Porque, de acordo com 1 Reis 3:9, sabedoria é discernir entre o bem e o mal. Então eu quero conhecer uma pessoa boa e uma má, para eu não investir o meu tempo ali. E isso é fundamental. Agora, o pior de tudo, eu não quero ser uma pessoa má. Portanto, pior seria se eu fosse essa pessoa que eu quero identificar. E esse é o questionamento que nós temos que fazer a nós mesmos. Lembre-se que essa mensagem é para mim e é para você, não é para o teu filho que não veio, ou para o teu esposo, ou para a tua esposa, ou para alguém que não veio, é para nós, é para quem está aqui nessa noite, é nós retirarmos a trave do nosso olho, para então falarmos do cisco no olho do irmão. Essa é a segunda, nós podermos tomar a atitude de sermos íntegros, e a primeira é ensinar. E a terceira é uma que eu gosto muito, eu deixei ela por último porque ela é mais curta, porém ela exige um esforço um pouco mais alto. Às vezes não é tão difícil você ajudar alguém. Você pega o sinalizador, aperta ou compartilha algo com um amigo. Você mandar um link, você tem um WhatsApp, você mandar um link. Você cria uma lista lá das pessoas que aceitam você receber, não enche muito elas também com foto, com vídeo que vai lotar o celular dela. Tem gente que não tem esse desconfiômetro, manda áudio de mais de 1 minuto, é um pouco desesperador. Não sei se você já viu o Telegram, mas o Telegram tem uma vantagem, dá para você apertar vezes 2. E eu adoro quando alguém manda um áudio longo, eu aperto lá vezes 2, aí passa bem rapidinho, a voz da pessoa vai falando bem rapidinho. Você consegue entender tudo, porque a nossa mente, ela consegue, se eu não estiver enganado, receber 800 palavras por minuto, e a gente só recebe umas 200, então é um tempo de sobra, e daí você ainda consegue entender, mas não enchendo a paciência do seu irmão. Lembra que a Bíblia diz até para você não ficar nem muito tempo na casa do teu amigo, para não enfadá-lo? Tem desconfiômetro, antes dele olhar no relógio, você olha no relógio e sai. Mas se você fizer uma listinha lá, uma vez por semana você mandar um texto bíblico, uma palavra que motiva, ou ir visitar alguém como a pastora fez agora, que perdeu uma pessoa, um ente querido, isso tudo são a atitude do pastor e da pastora para com a minha família, eu nunca mais vou esquecer, minha mãe não vai mais esquecer. É uma atitude que você faz e abençoa. Ah, mas não me reconheceram, ame até os seus inimigos. Não é para amar quem vai te pagar de volta. Lembra de Jesus falando, é fácil você emprestar dinheiro para rico, ajudar aquele que vai te chamar de volta na casa dele. O difícil é você ajudar aquele que você não tem nada a receber dele. Lembrando que tua mão direita não deve saber o que fazer a esquerda. Nunca confundir nenhuma dessas mensagens com o fato de que não é porque você está abençoando que Deus também não vai te abençoar. Ele vai, Ele prometeu. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, sacudida, recalcada e transbordante vos darão de volta. Então qual é a terceira atitude? Criarmos compromissos. Porque se você não fizer isso,
Você não vai conseguir deixar o teu coração e tua mente aberto o tempo todo, porque você não vai ter criado um compromisso para isso. Se você e eu não fizermos isso, nós não vamos conseguir ensinar as pessoas, porque nós não vamos criar um compromisso, a gente vai começar e parar. E se a gente não fizer isso, nós também não vamos conseguir caminhar com integridade, porque vai ser uma chama rápida, curta, igual fogo na palha. Ele vai, acende e acaba rapidinho. Acabou. Vai ser fogo de palha. Qual a proposta? A proposta é que nós possamos criar compromissos. Eu trouxe alguns exemplos bíblicos. Você já conhece esses exemplos? Eles são famosos, mas é muito bom para esse contexto de compromisso. Davi diz em Salmo 119, versículo 164, que ele orava 7 vezes ao dia. A mesma mensagem a gente tira em Salmo 55, versículo 14, onde a oração era citada de manhã ao meio-dia, logo ao amanhecer, no meio da manhã e ao meio-dia eu estarei orando. Daniel orava 3 vezes ao dia. Em Daniel capítulo 6 diz que, como de costume, ele foi fazer a oração, que é o que levou ele para a cova dos leões. Mas ele tinha o costume de 3 vezes por dia orar. Estes são alguns exemplos que nos mostram a necessidade que nós temos de criar um compromisso, uma regra e uma regularidade com aquilo que fazemos. E eu vou dizer, muitas vezes as pessoas falam assim, eu odeio a rotina, eu gosto de ficar mudando. É gostoso mudança faz bem. E o sucesso acontece na mudança. Muitas vezes você não vai crescer financeiramente se você não for demitido. Talvez a tua demissão é a chave do teu crescimento financeiro. Talvez o teu comércio na área em que você atua começou a enfraquecer um pouco, é hora de você tomar uma nova decisão. Mas nós sempre temos que ter um tipo de regularidade e compromisso na nossa vida. Dentre eles, os que se resumem em princípios. Por exemplo, o princípio de amar, ele deve ser regular, ele deve ser constante. O princípio de abençoar, ensinar, ser íntegro, tudo isso exige regularidade. E nós não vamos conseguir aplicar esses princípios de modo regular se não tivermos o hábito de sermos pessoas compromissadas. Como que eu crio um hábito de ser compromissado? Há um tempo atrás, e por essa frase ter fundamento bíblico, dentre eles esses citados, dos textos das histórias que nós mencionamos, Deus colocou no meu coração uma frase, eu gravei ela, e ela resume muito bem a necessidade desses compromissos e regularidades que nós temos que ter. Nós só honramos as coisas para as quais criamos motivação. Nós só honramos as coisas para as quais criamos motivação. Eu e você só vamos honrar aquilo para o que eu e você criarmos motivação. Exemplo, você ama o seu filho? Sim. Você todo dia acorda para ver se ele está bem. Você vê se ele tem comida, se a comida foi suficiente, se ele não está com febre, por que ele não está brincando hoje. Você cria motivações. Quais são essas motivações? Um exercício mental de o tempo todo estar pensando nele, ou de ligar para ele, ou às vezes você até põe uma foto da sua família no seu celular, na sua prateleira, para você lembrar de quem você ama e do que você gosta de fazer. Se você talvez gosta de mexer com marcenaria, você cria aquela motivação para aquilo que você gosta. E você só vai dar a devida honra a Deus se eu e você criarmos motivação para servirmos a Deus. Como que eu sei disso? Porque Daniel fazia isso. Daniel amava a Deus e ele criou uma motivação, orar 3 vezes ao dia. Davi amava a Deus, ele criou uma motivação, qual? Orar 7 vezes ao dia. Se nós não criarmos uma regularidade, um compromisso para com Deus, nós não vamos conseguir manter isso. Aqueles que já começaram desde pequeno têm mais facilidade, mas lembre-se que em 1 Coríntios 10, 14 diz que não veio sobre nós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que não deixará com que sejamos tentados além do que podemos suportar, antes, pela tentação também nos dará o escape. Então você pode olhar e falar assim, mas para ele é mais fácil, porque desde pequeno ele teve, mas para o fulano não era. Porém não veio sobre nós tentação, senão humana. E nós, através da tentação, temos o escape. Fiel é Deus que não deixará com que você e eu sejamos tentados além do que a gente pode suportar. Por isso, todo desafio e todo enfrentamento que nós temos que passar na vida, parece mais difícil para você, outro pode ser mais fácil, mas todos são possíveis de serem vencidos. É uma morte, é uma perca, é uma falta, qualquer perca. O maior desejo do ser humano, as maiores forças que impulsionam o ser humano é o medo de perder e o desejo de ganhar. Então você perdeu ou não está ganhando, mesmo assim nenhum desafio é superior às suas forças e nós podemos vencê-los. Para vencê-los nós precisamos criar compromissos e hábitos, e eu queria mencionar um desses hábitos, que é o da leitura da palavra de Deus. Já é um primeiro exercício, porque tem gente que não tem muita facilidade. Se você não sabe ler, você pode ouvir. Josué 1,8 diz que na sua palavra meditarei de dia e de noite.
de dia e de noite, é sempre estar meditando. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer, que na palavra de Deus medita de dia e de noite. E veja que meditar é diferente de ler. Ler você corre o olho e pronto. Meditar você pensa naquilo. Essas são as 3 decisões, as 3 atitudes que podem mudar a minha história e a sua história, que eu quis trazer nessa noite. São atitudes sábias, porque elas estão todas pautadas na palavra de Deus. Sempre, para qualquer uma dessas, você chegou depois ou não entendeu muito, ou falou, Paulo, é muito versículo ou informação, grave essas 3 atitudes e tenta aplicá-las, que elas já vão fazer sentido. Antes disso tudo, você precisa estar com a mente aberta. Provérbios 2:2 até o versículo 5. A primeira atitude, ensinar e compartilhar. A segunda atitude, ser íntegro. E a terceira, criar compromissos. Vamos nos colocar todos de pé? Eu creio que através da mensagem de hoje, não por mim, mas pela palavra de Deus e o poder que ela tem, e pela oração que nós vamos fazer agora, porque não é a oração de 1 ou 2 justos, é a oração de muitos justos que estão aqui nessa noite, que somos nós, não que nós sejamos perfeitos, mas buscamos a justificação em Cristo, que veio através da morte dele, na qual nós cremos. É por causa desse Jesus Cristo, é por causa dessa mensagem que as nossas vidas vão ser transformadas. Se fosse para te dar um passo a passo, eu pegaria o início da mensagem, pularia para o final e depois voltaria para o começo. Primeiro você abre o entendimento, aí você já começa a criar hábitos. Cria um ou outro hábito, uma rotina para ler a Bíblia, ou acordar mais cedo, ou falar alguma coisa para um filho, ou anota alguma coisa no seu lembrete para fazer para Deus. Depois você pode começar a ensinar alguém. Um dos hábitos pode ser o próprio ensino, ajudar alguém que está sendo levado à morte. Desenvolver a integridade, criar bons hábitos e ensinar. Senhor, estamos aqui nesta noite na Tua presença, na Igreja Batista Betel, nesta noite que é um divisor de águas do dia 10 de fevereiro de 2019, que nós poderemos marcar como um dia de transformação, renovo e história diferente para contarmos, tanto para aqueles que estão do nosso lado, como para aquelas pessoas que forem surgir em nossa vida e precisarão da nossa ajuda. Auxilia-nos, Senhor, para termos o coração aberto ao entendimento. Auxilia-nos, Senhor, para ensinarmos, aconselharmos, abençoarmos e sinalizarmos para outras pessoas, Deus. Ajuda-nos a sermos sinceros e íntegros. Ajuda-nos a nos livrarmos do mal. Queremos confessar diante do Senhor as nossas maldades e pedimos que o Senhor nos liberte para que alcancemos misericórdia. E, Senhor, eu peço a Ti que abençoe cada um dos que estão aqui, para que tanto eu como cada um dos que estão nesta noite possam criar novos hábitos, novas rotinas e compromissos que os conduzirão na palavra de Deus. Que os pais ensinem os filhos e que os filhos sejam um exemplo na vida dos pais, em nome de Jesus. Amém.